técnico Felipe Luiz adicionou mais um elemento no repertório ofensivo do Flamengo, tornando a sua equipe mais letal e mais agressiva. Vou explicar tudo isso para vocês em detalhes no vídeo de hoje. E aí, vamos falar de tática? Meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Vocês já viram aí na capa desse vídeo, também no título, que eu estou falando da verticalidade. Sim, o Flamengo está contra-atacando mais e melhor. E isso tem, de fato, impactado na sua produção ofensiva. O Flamengo tem feito mais gols. O Flamengo fez 3 gols no Inter lá no Beira-Rio, na vitória por 3-1 no Campeonato Brasileiro. Depois fez 2 gols no jogo seguinte, em que eliminou o Colorado da Copa Libertadores, e fez 8 no Vitória. O Flamengo mudou um pouquinho a sua forma de atacar, e para você que está um pouquinho mais atento aqui nos vídeos do canal, você vai lembrar que há 12 dias atrás, mais exatamente dia 15 de agosto, eu fiz um vídeo falando que o Flamengo estava com dificuldade de contra-atacar. O Flamengo estava tentando ser um time mais vertical, mas como não era um time trabalhado para isso, encontrava problemas. Então eu mostrei aqui dados, trouxe imagens de situações que o Flamengo não conseguia terminar os seus contra-ataques, não conseguia avançar por tomadas de decisões erradas dos atletas e até por uma questão de falta de treino daquilo que o Flamengo não buscava como equipe coletivamente, que era contra-atacar. Então, vamos falar sobre o que mudou de lá para cá? Bom, primeiramente, se eu detectei que havia uma dificuldade, que havia uma lacuna ali em relação aos contra-ataques, por que o Felipe Luiz não fez a mesma coisa, né? O Felipe Luiz e sua equipe, obviamente. Então os analistas devem ter trazido esses dados para eles. Olha, estamos com dificuldade de finalizar os contra-ataques. Acredito eu, não posso cravar, não posso aqui dizer para vocês afirmar, porque não estou no dia a dia do clube, não sei o que acontece nos treinos, né? Quase ninguém sabe, né? Mas acredito eu que o Felipe promoveu algumas dinâmicas, a gente vê isso acontecendo em campo, a gente olha para o campo e percebe que o Felipe promove algumas mudanças ali em termos de dinâmicas para tentar potencializar os contra-ataques. Então isso a gente já percebe também que aconteceu, e também a gente vê uma melhora técnica de alguns jogadores que estavam passando por um momento técnico um pouco difícil e estavam pecando em tomar a decisão em alguns momentos. Estou falando do Plata, que cresceu muito nos últimos 4, 5 jogos. Estou falando também do Arrascaeta, que também deu uma oscilada, ele já mantém um nível já muito alto, né? Até o Arrascaeta, quando está até meio mal, já é um nível alto, mas ele também cresceu muito nos últimos jogos. E o crescimento do Lino também ajudou muito, porque ele é um cara importante nas dinâmicas ofensivas de uma forma geral, seja em transição, ou seja em organização ofensiva. Ele também cresceu muito, porque cresceu tecnicamente, pegou mais ritmo de jogo, pegou entrosamento, cresceu fisicamente, isso potencializa. E o próprio Pedro, que também passou momentos ali de algumas partidas tecnicamente não tão boas, cresceu demais. Vocês viram o que ele fez com a Vitória nessa goleada de 8-0. Então, também tem um aspecto técnico, também tem um aspecto individual dos jogadores, que é normal. O próprio Felipe falou sobre isso. Não sou eu quem estou afirmando, tá? O Felipe foi perguntar em 2 coletivas seguidas sobre baixa produção, sobre o Flamengo não conseguir efetivar alguns lances, terminar os lances, não conseguir traduzir em gols. E ele, que sempre protege os seus jogadores, falou: olha, estamos com uma dificuldade no refino técnico. Ele foi direto, ele não quis culpar ninguém, não apontou o dedo, não disse que é A ou B ou C, mas ele falou claramente com todas as letras: está faltando um refino técnico. Isso estava bem claro, e eu apontei isso aqui para vocês naquele momento. Então, houve mudanças coletivas, houve uma mudança de como o Flamengo passou a encarar o contra-ataque, como passou a encarar a transição ofensiva. Houve uma adaptação, inclusive, para algumas peças, porque o Felipe ataca, contra-ataca, melhor dizendo, de um jeito quando tem o BH em campo e de outro quando tem o Pedro, para poder retirar desses jogadores o melhor possível e também fazer com que os seus companheiros retirem deles também o melhor possível. Então, também há essa adaptação às peças. A gente vê o Saúl também tornando o time um pouco mais agressivo, porque é um cara que joga muito de primeira, que faz o jogo andar, isso também potencializa, também faz o time ser mais vertical. E aí você tem essas melhoras das dinâmicas coletivas para poder contra-atacar, e aí também o crescimento técnico de alguns jogadores. Eu vou trazer aqui agora para vocês alguns dados para comprovar que o Flamengo passou a contra-atacar mais, e depois com imagens vou mostrar como é que o Flamengo também passou a contra-atacar melhor, beleza? Mas antes da gente ir para os dados e para as imagens, gente, eu quero fazer um grande apelo aqui para vocês nesse vídeo, que é realmente algo muito importante aqui para o canal. O like é muito importante de verdade, então eu preciso muito que você deixe o like, se você puder, além de deixar o like, compartilhar, hypar, comentar, enfim, tudo que você puder fazer para poder engajar esse conteúdo, eu agradeço demais. A gente teve uma queda grande aqui de audiência nos últimos vídeos. Eu fui falar de Sub-20 e parece que não houve muita aderência aqui do público, o pessoal não se interessou muito. E aí o que acontece é o seguinte, para vocês entenderem como é que funciona a coisa aqui. Você faz um vídeo que não tem muita aderência, que não tem muito interesse do público, né? Eu resolvi falar do Sub-20 pré e pós-jogo. O YouTube acaba te
punindo, assim, entre aspas, porque você não entregou bem um vídeo, então ele entende que o teu canal não está bem, não está rodando bem, ele passa a entregar menos. É assim que funciona o algoritmo. Então, às vezes, quando você tem um vídeo que não agrada muito, que o tema não é muito interessante, você fica ali remando dias e dias numa audiência ruim. Gente, o que aconteceu no meu vídeo pós-jogo de ontem é um negócio bizarro. O Flamengo ganhou de 8-0 e minha audiência foi pífia. Pífia. Então, por favor, cara, eu imploro para que vocês deixem um like, ajudem esse canal a voltar a ter audiência, porque dá muito trabalho esse conteúdo. Então, ajudem o canal a sair dessa espiral negativa e virar esse jogo para poder voltar a ter audiência, tá bom? Conto muito com a ajuda de vocês, de verdade, tá? Vamos então primeiro para os dados. Eu vou mostrar aqui um recorte de 9 jogos, então são 2 blocos. 4 jogos e depois 5 jogos. Os 4 primeiros jogos. Então, começando com o Flamengo 1, Atlético Mineiro 0, vitória pelo Campeonato Brasileiro, foram 10 contra-ataques. Aqui a fonte dessas informações é o Sportsbase, tá? Um site profissional que é utilizado por scouts, analistas de desempenho e por clubes do mundo todo, tá? Então aqui os dados são bem apurados. Eles usam qualquer transição ofensiva, tá? Então se você tentou iniciar uma transição ofensiva, tentou começar a contra-atacar, mas já perdeu a bola, eles já consideram contra-ataque. Você tentou contra-atacar. Então realmente eles vão olhar para todos os contra-ataques que o time tentou, sendo eles mais longos, mais bem trabalhados ou mais curtos, porque você errou um passe e não conseguiu de fato contra-atacar, tá? Então só para vocês entenderem também como é que é a métrica lá do Sportsbase, que é um site que tem dados muito apurados e muito legais, tá? Então 10 contra-ataques contra o Atlético Mineiro na vitória por 1-0 no Brasileirão. Vamos seguir aqui e vamos olhar agora para o jogo seguinte, que é Flamengo 0, Atlético 1, Copa do Brasil. Foram 14 contra-ataques, tá? 14 contra-ataques. Próximo jogo, Flamengo e Ceará. Foram só 7 contra-ataques, jogo lá em Fortaleza, tá? E aí depois o jogo lá em BH, também pela Copa do Brasil, o jogo que o Flamengo foi eliminado, foram 10 contra-ataques. Então, nesse primeiro recorte, não passou de 10 em 3 jogos. Foram 10, 14, 7 e 10. Então, desses 4, o máximo que chegou foi 14 e nos outros 3 não passou de 10 contra-ataques, tá? Então, vamos agora olhar para o segundo bloco de 5 jogos, os últimos 5 jogos do Flamengo, tá? Vamos olhar aqui agora, então, primeiro para Flamengo 2, Mirassol 1, 13 contra-ataques, tá? Então, número um pouquinho já maior, já quase igual ao do jogo que o Flamengo tinha mais contra-atacado naquele primeiro bloco, naquele primeiro recorte que a gente trouxe agora, tá? Então, vamos agora para o próximo jogo. Flamengo e Inter, 16 contra-ataques, 1-0 no Maracanã. Muitos desses contra-ataques não deram em nada. O Flamengo falhou muito nos contra-ataques, mas tentou contra-atacar 16 vezes na vitória por 1-0 no Maracanã, lá pela Libertadores, tá? Próximo jogo, Inter 1, Flamengo 3. A vitória que o Flamengo conseguiu lá no Beira-Rio foi o jogo que o Flamengo menos contra-atacou desse recorte aí. 11, tá? 11 contra-ataques contra o Inter lá no Beira-Rio pelo Brasileirão. Vitória por 3-1 do Malvadão. Flamengo 2, Internacional 0 no Beira-Rio, 15 contra-ataques. 15 contra-ataques naquela vitória que o Flamengo simplesmente botou o Inter na roda e teve uma atuação absurdamente boa. Atuação absurdamente boa que o Flamengo teve também contra a Vitória, 8-0, 12 contra-ataques. Então, nesse recorte aí, esses 5 jogos que eu mostrei agora, esses últimos 5 jogos, o número mínimo foi de 11 contra-ataques, tá? E sempre 13, 14, 16, 15 e agora 12 nesse último jogo. Então, o Flamengo passou a contra-atacar mais. Vamos olhar agora então para como o Flamengo passou a contra-atacar melhor. Como é que isso aconteceu? Primeiro vamos olhar para os contra-ataques que não deram tão certo. O que estava acontecendo, né? Aqui o Rossi acionando o Samuel Lino, jogo lá no Maracanã, 1-0 pela Libertadores. O Lino vai achar aqui o BH e o BH vai fazer um bom domínio aqui, mas aí ele vai errar a tomada de decisão. O Lino vai passar e ele vai demorar a fazer esse passe. Ele vai dar mais um toquinho na bola aqui desnecessário, então aqui passa por tomar decisão. O Flamengo ainda vivia ali, naquele recorte, naquele jogo, que não faz tanto tempo assim, mas ainda vivia ali uma situação que ainda sofria um pouquinho com tomada de decisão de alguns jogadores que pecavam. Então aqui o BH esperou demais, quando ele deu o passe para o Lino já estava em impedimento. Então matou o contra-ataque, era uma vez um contra-ataque. Aqui o Flamengo vai perder uma bola, depois vai retomar, ó, tá? Vai ter uma pressão pós-perda, o Flamengo tem essa pressão pós-perda muito forte, e aí essa bola vai chegar para o Plata, e o Flamengo usa bastante aqui o apoio, né? Já tentando potencializar o ataque, usando muito o apoio aqui, no caso, o Plata. Esse apoio que a gente fala, apoio frontal, né? O pivô, né? Você está jogando de costas, você recebe essa bola, bota o pé em cima dessa bola, e aí os companheiros vão atacar o espaço, vão tentar potencializar o contra-ataque. O Plata gira muito bem aqui, acha que o Luiz Araújo, que também acelera, dá para o Lino vai devolver para o Luiz, e aqui o Luiz vai tentar devolver para o Lino e não vai conseguir achar o melhor passe. Então também o erro técnico, o erro de tomada de decisão, o Flamengo não conseguindo
conectar o último passe aqui, no caso do Luiz Araújo, para o Samuel Lino, e aí não vai conseguir transformar esse contra-ataque em finalização. Repara como é que o Lino ficou desesperado ali, metendo a mão na cabeça, né? Ai, se essa bola vir para mim, chega aqui limpinha para mim, eu ia ficar de cara para o Rocher. Mas não foi o caso, o Flamengo ainda pecando em tomar a decisão, ainda com dificuldade, tá? Aqui, no jogo contra o Inter, um contra-ataque de manual. Aí o Flamengo começou a potencializar o seu contra-ataque, por quê? Um dos motivos é o seguinte: lá no 1 a 0 no Maracanã, você não tinha o Arrascaeta em campo. Quando você tem o Arrascaeta em campo, você tem um upgrade técnico absurdo. Porque ele é um cara que é muito qualificado. Então, essa bola cai no pé dele, ele já acha o Lino. E esses caras estão cada vez mais se encontrando, tá? Se você quer que eu faça um vídeo sobre esse entrosamento do Samuel Lino e do Arrascaeta, que está crescendo cada vez mais, comenta aqui. Quero o vídeo do Samuel Lino e do Arrascaeta. Comenta aí. Se vocês comentarem bastante, eu faço um vídeo para mostrar para vocês como é que esses caras estão se conectando, se achando cada vez mais e como é que isso está potencializando o ataque do Flamengo, tá? Então aqui o Arrascaeta dominou muito bem a bola, achou muito bem o Samuel Lino. O Samuel Lino também vai muito bem nesse contra-ataque, vai empurrar aqui para trás da defesa, tá vendo? Achou a Arrasca, que acha o Pedro nesse passe absurdo, que também acerta muito bem essa finalização, domina de canhota, dá uma tacada de sinuca ali no cantinho, né? E o Flamengo fazendo esse golaço. Então, o Pedro, que também viveu uma dificuldade ali, por exemplo, contra o Mirassol, também estava mal naquele jogo contra o Mirassol, tecnicamente com dificuldade, aqui contra o Inter já melhorando, já elevando o seu nível, já conseguindo fazer um gol como a gente acabou de ver. E olha só como é que o Felipe já estava promovendo dinâmicas, estava tentando potencializar o contra-ataque do Flamengo, buscando ser um time mais vertical. Essa bola vai chegar aqui pro Arrascaeta, uma finalização aqui, uma boa defesa do Rossi, né? E a bola sobra aqui pro Arrasca. E olha como é que ele vai fazer um passe longo já pro Pedro, tá? Isso aqui não é o normal do Flamengo até outro dia. Não era o normal do Flamengo até outro dia. Então aqui o Flamengo mudando um pouquinho a sua forma de atacar. O Arrasca já tentando conectar o Pedro lá em corredor lateral. Então você vê que o Pedro tá fazendo movimento de corredor central para corredor lateral para abrir o campo para tentar receber essa bola. Então isso aqui claramente é dinâmica coletiva. Isso aqui é algo que o Felipe já trabalhou no treino e já promove uma mudança ali coletiva para poder tentar atacar. Esse contra-ataque aqui não deu certo porque o Pedro tentou o drible, mas houve ali um corte ali da zaga do Internacional, se eu não me engano foi o Aguirre, né? Vamos ver agora também como é que a entrada do Saul no time muda um pouquinho a forma do time jogar e faz o time ser um pouquinho mais vertical. Olha só como é que o Léo Pereira vai dar de cabeça aqui para ele já vai acionar de primeira aqui o Jorginho. E olha só aqui também a dinâmica coletiva. Olha só como é que a recomendação do Felipe é passar mais a bola para frente. Você tem o Saul achando o Jorginho de primeira, um passe para frente, um passe progressivo. O Jorginho, passe progressivo para o Luiz Araújo. O Luiz Araújo vai receber essa bola aqui, ele poderia dar esse passe para trás. Ele dominou orientado para frente. Então, olha como é que a dinâmica muda. Olha como é que claramente a orientação está mudando aqui por parte do próprio Felipe Luiz. Então, o Luiz Araújo domina essa bola para frente, acha o passe aqui para o Arrasca, que também vai acelerar e vai achar um passe progressivo para o Plata, que acabou errando aqui o domínio. Então, de novo, ainda o gesto técnico não estava tão apurado. Então, o Flamengo só errando um pouquinho ali na tomada de decisão no gesto técnico, mas você vê que a orientação coletiva já tinha mudado, tá? E aí, a gente vai agora para o jogo do 2 a 0, né, para o jogo que o Flamengo elimina o Inter, cheio de papel picado aí no chão. E aí você tem o BH, e aí o Flamengo tem uma mudança aqui também de postura, de fazer o contra-ataque, de acelerar o jogo. Claramente a ideia era essa, isso aqui é no comecinho da partida, isso aqui tem 1 minuto de jogo, tá? O BH vai roubar a bola aqui e o Flamengo já vai acelerar. Então a orientação do Felipe também era essa, vamos acelerar. Então o BH rouba a bola, e aí essa bola cai para o Plata, que aciona aqui o Saul, que mais uma vez joga de primeira. O Saul joga muito de primeira, então ele vai sempre fazer o passe progressivo de primeira. Então ele vai gerar muito jogo vertical por conta da sua característica individual mesmo, tá? Ele já acionou aqui, se eu não me engano, o Arrasca, né, que vai acionar o BH, e o Flamengo começa mais um contra-ataque aqui. O BH tenta o passe, que é interceptado. Aqui o Plata roubando a bola, e aí também tem característica individual aqui do Plata, né? Ele rouba a bola, fica aqui no 1 para 1, percebe que tem espaço às costas do adversário, percebe que tem uma situação aqui que ele pode ganhar as costas desse opositor, ele ganha as costas, acelera. E, de novo, né, tá bem claro que a recomendação era levar o time à frente rapidamente do BH para o Plata aqui. E aqui o Internacional consegue uma ação defensiva boa aqui e consegue impedir que o Flamengo avance mais, tá? E agora a gente está olhando para o jogo já contra o Vitória, para o 8 a 0. E aqui a gente tem dois contra-ataques que são contra-ataques mais rápidos, mais curtos. Por quê? Porque o Flamengo subiu muito bem o seu bloco e já roubava a bola no campo do adversário. Então aqui isso aqui é um contra-ataque, é uma transição sim, mas não é aquela transição que você sai lá do seu campo e vai ganhando o terreno desde lá de trás. Aqui você já está no campo do adversário, mas isso aqui também é uma transição. E o Flamengo sendo mais assertivo, sendo mais eficiente. E o interessante de observar aqui é como você contra-ataca quando está com o Pedro. Por quê? Porque o Flamengo rouba essa bola, o Jorginho faz um passe vertical, então acelera o jogo, e quando o Pedro está em campo,
é diferente. Usa o apoio frontal do Pedro, usa o Pedro como pivô para ele acionar um outro jogador, aqui no caso o Arrasca, que vai acionar o Samuel ali nessa dinâmica aqui de quarto homem, e o Flamengo vai fazer o seu primeiro gol num contra-ataque. Claramente o time ficando mais letal e mais eficiente nos contra-ataques recentemente, conseguindo finalizar mais os contra-ataques, tá? Aqui de novo o bloco alto funcionando, tem o passe aqui do Lucas Arcanjo do goleirão, que ele não consegue conectar, o Saúl de novo de primeira, de novo aqui desarmou, armando, já achou aqui o Arrasca de primeira, que acha o Pedro também de primeira, e o Flamengo vai parar no fundo do gol em 2 contra-ataques. Isso aqui é contra-ataque, isso aqui é transição ofensiva sim, tá, gente? Olha só aqui, de novo, o Flamengo roubando uma bola, o Jorginho acelerando pro Arrasca, que vai acelerar pro Lino, que vai ficar aqui num contra um. Olha como é que o Flamengo buscou o ataque rápido de novo. O Jorginho passe para frente. O Arrascaeta tira a bola da zona de pressão, passe para frente pro Lino. Não tem nenhum passe para trás, não tem passe pro lado. O Flamengo não está controlando aqui a posse. O Flamengo vertical. O Flamengo indo em direção da baliza. Aqui o Lino vai ficar nesse 1 para 1. Vai achar de novo aqui o Pedro num passe vertical. Também mais um passe para frente. E aí o Pedro vai fazer aqui essa obscenidade aqui, vai driblar e vai botar a bola de novo para dentro do gol. Então a gente claramente percebe que houve uma mudança nos últimos jogos. O Felipe nunca foi muito fã de ser tão direto, ele já falou muitas vezes que quando você é muito direto, você pode tornar o jogo mais aleatório, você nivela por baixo, você parte o time, como ele diz, né? Você também fica mais suscetível a tomar contra-ataque, porque você não consegue converter o seu contra-ataque em gol, não consegue finalizar. Se você perde essa bola, você está com o time partido, e aí você pode sofrer. Aconteceu isso um pouco, por exemplo, contra o Mirassol, contra o próprio Atlético Mineiro. Então o Felipe nunca foi muito fã de contra-ataque. Mas ele me parece que entendeu que para o time ser um pouquinho mais agressivo, ser um pouquinho mais letal, fazia sentido incluir no repertório da equipe essa verticalidade. Isso não quer dizer que ele vai mudar radicalmente a forma do time atacar. Não há uma mudança radical na forma do time atacar. Ele está apenas incluindo mais um elemento, que é muito importante. E aí os adversários que se virem, o Flamengo um dia vai contra-atacar, no outro dia vai jogar mais em ataque posicional, ou vai fazer as duas coisas. Tá tudo ali no repertório e o Felipe vai entender o que é melhor para cada partida, ou durante a partida também mudar um pouquinho a forma de atacar. É importante que o Flamengo consiga ter no seu repertório um contra-ataque mais eficiente, sim, porque o time fica mais agressivo. E aquela parte da torcida que gosta do time um pouco mais vertical fica mais feliz também. De fato, o time tem feito mais gols e é claro que está relacionado a essa verticalidade também. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Veremos. Ele anotou todos os treinos do JJ, né? O JJ era vertical, então ele tem isso lá nos rascunhos dele, botou isso em prática lá nos treinos e tá dando certo. Que bom, porque o Flamengo se torna também um time ofensivamente ainda mais perigoso do que já era. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Quero mais uma vez pedir para vocês deixarem um like no vídeo, curtir, compartilhar, comentar, hypar, tudo que vocês puderem fazer ajuda muito aqui o nosso trabalho, de verdade, tá? Também se inscreve no canal, que a gente está chegando aí a 36 mil inscritos. Se inscreve, que é muito importante, tá? Um abração, até o próximo vídeo e eu fui. Saudações. Valeu.